Você já se perguntou como descobrimos que o DNA é um material genético que define quem somos? Prepare-se para uma viagem surpreendente através de experimentos pioneiros que revelaram os segredos da vida na transformação de bactérias até estruturas da famosa dupla hélice. Fique comigo até o final deste vídeo e desvende um dos maiores mistérios da ciência moderna. Você não vai querer perder. Em 1927, Frederick Griffith, microbiologista britânico, desenvolvia uma vacina contra a pneumonia, trabalhando em laboratório com pneumococos, bactérias causadoras aí dessa doença. Há duas formas de pneumococos: os capsulados, que possuem uma cápsula gelatinosa ao seu redor, e os não capsulados. Aliás, além dessa diferença de estrutura, o efeito desses pneumococos também é diferente. Quando injetados em ratos, os pneumococos capsulados causam pneumonia e levam à morte. Os não capsulados, ao contrário, não são nocivos. A presença ou ausência de cápsula e a virulência são atributos genéticos, isto é, passam de geração para geração. Na tentativa de obter uma vacina, Griffith injetava pneumococos capsulados mortos em ratos. Em uma das experiências, ele injetou uma mistura de pneumococos capsulados mortos pelo calor com pneumococos não capsulados vivos. Os camundongos morreram inesperadamente. O mais estranho, no entanto, foi a descoberta de que no sangue dos ratos havia pneumococos com cápsula vivos. Esse esquema aqui simplificado representando a experiência de Griffith com pneumococos capsulados e não capsulados. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Foi levantada a hipótese de que algumas substâncias haviam passado das bactérias capsuladas mortas para as não capsuladas vivas, modificando-as geneticamente. Para testar a hipótese, as experiências foram repetidas em meio de cultura fora, portanto, do corpo de animais. Uma cultura de bactérias capsuladas foi morta por aquecimento. Em seguida, as bactérias foram trituradas, obtendo-se um extrato com todas as substâncias presentes naqueles micro-organismos. O extrato foi adicionado a uma cultura de bactérias não capsuladas, vivas. Algum tempo depois, minha gente amiga, viu-se que algumas das bactérias apresentavam cápsula. Além disso, essas bactérias se reproduziam, seus descendentes apresentavam cápsula e eram capazes de provocar a doença quando injetados em ratos. Parecia claro que alguma substância do extrato havia transformado geneticamente parte das bactérias sem cápsula, que assim adquiriram não somente cápsula, como também a virulência. Restava descobrir que substância do extrato era capaz de promover esta transformação genética. Em 1944, os geneticistas norte-americanos Avery MacLeod e McGinty publicaram seus resultados. Havia conseguido isolar do extrato a substância transformante. Era quem? Era ele, o DNA, ácido desoxirribonucleico de bactérias capsuladas, que quando incorporado por bactérias não capsuladas, fazia com que elas também produzissem cápsula e causassem pneumonia. Provou-se assim que o material genético era realmente um ácido nucleico e não uma proteína, como se acreditava até então. Em 1953, dois pesquisadores, Watson e Crick, propuseram um modelo da estrutura da molécula de DNA em forma de dupla hélice. A compreensão da estrutura do DNA levou a entender as propriedades dos genes e impulsionou todas as pesquisas sobre genética molecular que continuam até hoje. Minha gente amiga, vocês não têm noção da importância dessas descobertas para o campo da biologia moderna. A compreensão da estrutura do DNA permitiu o desenvolvimento de técnicas como engenharia genética e a biologia sintética, que transformou muitas áreas da medicina, agricultura e outras ciências da vida. Também lançou as bases para o projeto Genoma Humano, uma iniciativa internacional para mapear todos os genes humanos, o que teve um impacto profundo em nossa compreensão de doenças genéticas e potencial para tratamentos personalizados.
Pois é, minha gente amiga, recapitulando, muito tempo atrás, um cientista chamado Griffith estava tentando fazer uma vacina para uma doença chamada pneumonia. Ele estava trabalhando com bactérias e descobriu algo estranho. Algumas bactérias podiam mudar e ficar perigosas. Anos depois, outros cientistas descobriram que uma coisa chamada DNA fazia as bactérias mudarem. O DNA é como uma receita que diz ao nosso corpo como ser. Ele está em todos os seres vivos. Em 1953, dois cientistas chamados Watson e Crick descobriram que o DNA tem uma forma especial, como uma escada torcida. Isso foi muito importante porque ajudou as pessoas a entenderem melhor como o DNA funciona. Essa descoberta mudou a maneira como entendemos a vida e ajudou os cientistas a fazerem coisas incríveis e entender melhor as doenças. É como se eles tivessem encontrado o manual de instrução para a vida. Então, minha gente amiga, o fato que chamou a atenção de Griffith em um dos seus experimentos foi que quando ele injetou uma mistura de bactérias capsuladas mortas pelo calor com bactérias não capsuladas vivas em ratos, os ratos morreram inesperadamente. Ele também encontrou bactérias com cápsulas vivas no sangue dos ratos, o que foi muito estranho. Ao adicionar o extrato das bactérias capsuladas à cultura de bactérias não capsuladas, algumas das bactérias não capsuladas adquiriram a cápsula. Isso mostrou que algo no extrato havia transformado essas bactérias, fazendo-as adquirir a cápsula. A substância do extrato que era capaz de operar a transformação genética das bactérias não capsuladas era o DNA. Os pesquisadores Avery, McLeod e McCarthy isolaram essa substância do extrato e descobriram que era o DNA das bactérias capsuladas, que fazia com que as bactérias não capsuladas também produzissem cápsula. Eles chegaram a essa conclusão após realizar experimentos cuidadosos, isolando as substâncias e testando a sua capacidade de transformar geneticamente as bactérias. Isso provou que o DNA era um material genético, algo que nunca havia sido entendido antes. Quando Griffith realizou seus experimentos, ele estava lidando com duas cepas diferentes de bactérias. Uma com cápsula, que era letal, e outra sem cápsula, que era inofensiva. Quando ele misturou as bactérias capsuladas mortas com as não capsuladas vivas, algo surpreendente aconteceu. As bactérias não capsuladas vivas adquiriram a capacidade de produzir cápsula e tornaram-se letais. Isso foi possível porque o DNA da bactéria capsulada morta continha os genes responsáveis pela produção de cápsula. Embora as bactérias fossem diferentes, o DNA contendo a receita para fazer a cápsula pode ser transferido para a bactéria não capsulada. O que aconteceu aqui é conhecido como transformação genética. O DNA da bactéria capsulada morta foi liberado e em seguida absorvido pelas bactérias não capsuladas. Isso mudou as bactérias não capsuladas, permitindo-lhes produzir a cápsula e assim tornar-se virulentas, ou seja, letais.